Olá pessoal, estamos lançando mais uma entrega aqui no nosso canal do YouTube, que é a Resenha Invictus. Essa ideia vem tanto da gíria do mundo do esporte, de contar histórias e de se divertir, quanto da literatura e da comunicação, né? Quando descrevemos, analisamos um livro, um filme ou uma obra, né? Ali, por exemplo. Então, estou muito feliz de inaugurar esse novo espaço aqui no nosso canal no YouTube. Eu vou trazer para você dicas e sugestões de filmes, de livros, de acontecimentos e outras produções ligadas ao mundo do esporte, ali sempre com uma análise que busca estabelecer uma conexão, né, com a comunicação, com o marketing, a gestão e os próprios valores que permeiam ali o mundo do esporte, para você que está nessa área. Então, nessa primeira resenha, a minha sugestão é que você assista a reapresentação amanhã, né, dia 3 de maio, na TV Globo, da corrida que coroou o primeiro título mundial de Ayrton Senna na Fórmula 1 no ano de 1988. O GP do Japão será mostrado na íntegra dentro do Esporte Espetacular a partir das 10 horas. Para quem não sabe, estamos completando 26 anos da morte de Ayrton Senna, que ocorreu num trágico 1º de maio de 94, na Itália, onde ele se acidentou no GP de Imola, né? Estava em primeiro lugar e bateu lá numa mureta a 300 km por hora. Então, eu queria continuar essa resenha com uma reflexão. O que representa Ayrton Senna para você? Pense nisso. Talvez você não seja mais novo e não saiba, mas durante muitos anos no Brasil, uma das principais agendas de final de semana era acompanhar os treinos da Fórmula 1 e principalmente no domingo as famílias se reuniam para assistir às corridas, sempre na expectativa de um excelente desempenho de Senna. O simbolismo que o desempenho esportivo do Ayrton Senna trazia era tão forte que, sinceramente, eu nunca mais vi acontecer assim de uma forma tão forte uma união de emoções no Brasil. Muito disso tem a ver com a chamada jornada do herói, na minha opinião. Do ponto de vista midiático e de comoção nacional, a morte do Senna foi tão impactante que a única vez que o país tinha visto algo semelhante talvez tenha sido na ocasião da morte do presidente Tancredo Neves, na época ali da redemocratização. Então foi uma tragédia nacional que abalou a autoestima ainda e a recuperação do povo brasileiro. Aqui, vamos fazer uma análise de como estava o Brasil naquela época. Eu vou trazer um pouco para você aqui de alguns elementos que eu me recordo e de pesquisas que eu fiz também a respeito de como era o Brasil, né, naquela época dos anos de 1990. Em 94, por exemplo, o Brasil ainda era uma democracia jovem. A nossa economia começava ali a se recuperar com o Plano Real e muitas famílias ainda se lembravam dos anos sofridos de hiperinflação, dificuldades econômicas, ditadura militar, né? Do ponto de vista do esporte, não tínhamos um grande símbolo e a seleção de futebol não ganhava uma Copa do Mundo desde o ano de 1970. Curiosamente, em 94 a gente ganhou a Copa também depois da morte do Senna. Mas um fio de esperança sempre existia quando o brasileiro assistia um GP no domingo e ouvia o hino nacional e o amor do Senna pelo país no lugar mais alto do pódio, muitas vezes, na maioria das vezes, à frente de outros países do planeta. O segundo aspecto na construção do mito Senna no imaginário popular foi o fato dele ter morrido na flor da idade, no auge da carreira e ter poucos fatos negativos ligados à sua carreira. Ficou na mente das pessoas apenas a vitória e nada de declínio pessoal ou esportivo do Senna, algo que é tão comum a nós humanos, né? Que vamos envelhecendo e morremos e somos falhos. Eu também estaria como outro aspecto que garantiu a manutenção dessa imagem, a boa gestão da marca pela família do piloto, que a vinculou a projetos sociais tidos como referência na área de educação, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Esse instituto vem atuando em projetos para melhorar a eficiência de instituições de ensino por todo o país, organizando desde programas de reforço escolar e capacitação de educadores até sistema de gestão de recursos. Então, o maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, que é uma organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 1,5 milhão de crianças no Brasil por ano, por meio de formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Então, o Senna alcançou, na minha visão, a dimensão maior do que um grande campeão, mas de um grande atleta e até mesmo de um mito. Ele encarnou o ideal e todos os valores do esporte na máxima essência, se a gente for analisar como estudo de caso. Finalizando, pessoal, então assista amanhã esse GP e olhe na prova a questão das marcas. O Banco Nacional, por exemplo, que hoje nem existe mais, mas a marca dele está eternizada para sempre no capacete do Ayrton Senna. Verifique como é que eram as regras, as formas de propaganda, de se fazer uma reportagem. Olha, eu tenho assistido essas missões antigas que a Globo tem feito e tenho visto como um grande aprendizado em todos esses sentidos. A família do Senna também
nunca deixou esse legado do piloto morrer, tá? Ela fez uma série de lives e muitas estão disponíveis ainda ali no Facebook. A Bianca Senna e o Bruno Senna, que, né, chegou a ser piloto também de Fórmula 1, muito parecido com o Ayrton Senna, não descansa um minuto no aspecto de sempre rememorar o legado do ídolo, de quem foi o Ayrton Senna, dos benefícios do Instituto. Então, amanhã a gente vai ter uma oportunidade de saber quem era o Ayrton Senna piloto, um pouco dele, como foi essa corrida emocionante, que eu não vou dizer aqui para vocês, mas apenas sugerir mesmo que vocês assistam e vejam assim também um aspecto na Fórmula 1 daquela época, do esporte naquela época, em que o mito da tecnologia e da máquina não era tão forte como é hoje. Não tínhamos tanta tecnologia, não tínhamos nem câmbio automático na Fórmula 1, o câmbio era passado manualmente e valia também muito mais o desempenho em si do piloto, a capacidade dele de se superar, de tirar ali um coelho da cartola, do que tanto isso hoje como vemos na Fórmula 1, de a tecnologia do carro, o estudo toma conta muito mais, é muito mais decisivo, né, às vezes, numa decisão de prova do que antes. Para quem não conhece o Senna, é mais novo, tem muita coisa dele na internet, assista e veja, com base nisso que eu tentei explicar aqui, os valores do esporte, o mito do herói, uma carreira irretocável do ponto de vista de valores, como o Ayrton Senna se manifestava numa entrevista, as palavras dele eram muito fortes, assim, tudo que ele dizia, ele passava credibilidade naquilo que ele falava e na forma de ele agir. Então, muito antes de termos internet, a mídia, basicamente a grande mídia era formada pela televisão, o Senna se tornou um grande ídolo global. Com muito planejamento, com muito profissionalismo, mas também com muito foco. O Ayrton Senna era um cara extremamente focado. Ele não desistia nunca, altamente profissional, e levava assim, a ideia, né, do esporte ao máximo patamar. Então fica aí, essa é a minha resenha indomável de hoje. Vamos começar a fazer outras e espero que você goste. Não perca essa oportunidade de assistir esse grande prêmio de Fórmula 1 de 1988 que deu o primeiro título mundial ao Ayrton Senna. Para muitos, o melhor piloto de todos os tempos, mesmo tendo menos títulos hoje que Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio. Mas saiba que até hoje temos alguns números do Ayrton Senna, salvo engano, número de GPs marcado na primeira fila, que ninguém conseguiu bater hoje. Senna até hoje é o maior vencedor do GP de Mônaco, por exemplo. Um dos vários títulos que ele tem é o de ser o rei de Mônaco. Esse título até hoje ele não perdeu. Um grande abraço e espero que você tenha gostado. Curta o canal, segue a gente e até a próxima Resenha Indomável. Um abraço.